referindo a esses três sistemas, ao sistema eleitoral, ao sistema partidário e ao sistema de governo. Esse é o todo. Quando você fala em reforma eleitoral, você está se referindo apenas a uma parte desse todo, a uma dessas engrenagens, apenas como se escolhe os representantes, sejam eles do executivo ou do legislativo. Então são duas coisas distintas. A reforma política é a reforma mais abrangente e a reforma de todas as, da maior parte das instituições políticas, e a reforma eleitoral ela é menos abrangente. Por quê? Diz respeito apenas a um dos componentes do sistema político, que é o sistema eleitoral. O que é poliarquia? Poliarquia é o sucedâneo da democracia. É um termo criado pelo professor Robert Dahl para significar o que é a democracia das sociedades abertas, das chamadas sociedades de massa. Por que razão? São sociedades de milhões de habitantes. E o que ocorre nessas sociedades? Há uma multiplicidade de poderes. Os poderes que atuam não são só os poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. Os sindicatos constituem poder, os grupos de pressão constituem outra forma de poder, as agremiações constituem outra forma, os conselhos que existem de diversas modalidades. Então, o que significa isso? Que há uma multiplicidade de centros de poder. Esse termo, poliarquia, significa exatamente, vários centros de poder. A tradução não é literal, mas é a tradução que deu o próprio professor que criou essa expressão, que é o professor Robert Dahl. Então, a poliarquia é a sociedade de massas contemporânea, aquela que pratica a democracia. E pratica a democracia com a participação, poderíamos dizer hoje que é a democracia participativa, mais do que a simples democracia representativa. Professor, voltando à questão da reforma política, que pontos essenciais? Não vamos nem debater se precisa ou não, é evidente que nosso país precisa passar por uma reforma política profunda. Mas que pontos seriam cruciais para uma reforma política a que nós estamos, assim, acredito eu, muito próximos de ver? Bom, é uma série infindável de reivindicações, cada cabeça, cada sentença. Eu vou dar a opinião que é meramente pessoal. Em primeiro lugar, é preciso reformar o sistema federativo. A federação é uma instituição política importante, mas a nossa federação é muito assimétrica e há uma pequena autonomia em relação a algumas coisas e um excesso de autonomia em relação a outros dos estados. É preciso repensar o sistema federativo. Em segundo lugar, é preciso repensar, reformular o sistema tributário brasileiro, que não é um sistema político, mas é decidido politicamente. Porque a carga fiscal, a carga tributária no Brasil é extremamente pesada. Em terceiro lugar, é preciso reformar o sistema social do Brasil. Separar na Previdência, por exemplo, o que é assistência social do que é previdência social. No Brasil isso está misturado. É preciso reformular o conceito de imunidade parlamentar. A imunidade deve servir para o exercício do mandato, para que o cidadão que representa os demais cidadãos que têm um mandato não sofra a coação do poder. Mas não pode cobrir, por exemplo, os crimes comuns que ele pratica antes ou depois de eleito. Então, esse é outro sistema crucial. Também é necessário reformularmos o sistema partidário. Em que medida? Na medida em que os partidos devem ser responsabilizados pelos candidatos que escolhem. Alguém que é punido porque teve má conduta ética, ele tem que ser punido pessoalmente, o seu partido tem que ser punido também. Por quê? Porque não foi examinar se ele era um bom ou mau candidato. É preciso puni-lo, portanto. Não só o que procede mal, mas o partido que deu a ele os instrumentos para ele chegar lá. Esses são apenas alguns pontos mais cruciais que eu vejo no momento. Mas, evidentemente, que uma reforma política é algo para muitos anos. Não se faz de uma penada, nem se faz de uma vez. O processo da democracia é um processo paciente, de busca constante do aprimoramento do sistema político, da organização econômica e da organização social. Professor, nós vimos recentemente o presidente sugerindo que se fizesse a reforma política através de uma constituinte.
Quer dizer, não se trata de reformar a Constituição, mas apenas de uma reforma política, embora ela seja fundamental e profunda, mas esse seria um instrumento cabível ou nós teríamos outros instrumentos para se fazer a reforma política? Como é que se faz uma reforma política? Bom, isso nós estamos vendo que essa opinião surgiu, não é, de uma conversa do presidente da República com alguns membros da OAB, ex-presidentes, etc. E surgiu esse assunto e ele disse que era a ideia genial. Evidentemente que isso é um factoide político. Você não pode ter um Congresso funcionando paralelamente a uma Constituinte. Qual dos dois exerce a soberania nacional? Constituinte ou Congresso? Quando se faz Constituição? As Constituições são feitas quando há necessidade, por isso o nome Constituinte, de se constituir uma nova ordem política, econômica, institucional, etc. Quando é preciso dar nova forma às instituições. Quando isso aconteceu no Brasil? E como ocorreu nos demais países? No Brasil ocorreu em 1824 por causa da independência. O Brasil era uma colônia e se tornou um país independente, soberano. Então era preciso construir as instituições, né, elaborar as instituições nacionais. Depois, em 1891, quando se reformou o Estado, se reformou o governo e se proclamou a República, portanto se mudou a forma de Estado, forma de governo, separou-se a Igreja do Estado, etc., fez-se uma nova Constituição para um novo sistema político. Em 1934, por quê? Porque tinha havido uma ruptura com a Revolução de 30, que acabou com a República Velha. Essa de 34 durou pouquíssimo, 3 anos, e a outra foi de 1946. Por que razão? Porque quando teve fim o Estado Novo, foi preciso reconstituir as instituições democráticas. Depois, em 1967, por causa do movimento militar, da ditadura, uma Constituição democrática não servia para uma ditadura militar, fez uma nova Constituição. E depois, em 1988, quando terminou o regime militar, e para reconstitucionalizar o país, torná-lo um Estado de Direito Democrático, foi preciso fazer uma nova Constituição. Não há ruptura institucional no país, não há ruptura institucional. O que existe são crises que podem ser resolvidas pelo Congresso, que já emendou essa Constituição 50 vezes. Pode emendar tantas vezes mais quantas sejam necessárias. Portanto, não há necessidade constituinte. Professor, e o nosso personagem de hoje, quem é? O Roberto é um cientista político contemporâneo, está vivo, atuante, esteve no Brasil, fez conferências na Universidade de Brasília, e ele é autor dessa nova concepção, né, da democracia, que seria uma instituição que vem da democracia direta dos gregos e que esse conceito já não atenderia mais às democracias de massa contemporâneas. Por isso ele criou esse termo. Ele é autor de muitas outras obras, inclusive uma que se chama Poliarquia, onde ele explica esse sistema. É um homem admirável, deu uma enorme contribuição à ciência política e por isso merece ser o nosso personagem de hoje. E no finalzinho da nossa aula você vai ficar com as dicas para os seus estudos complementares e nós nos despedimos por aqui. Professor, obrigado por ter estado conosco nessas 10 aulas. Obrigado a você, obrigado ao Instituto Legislativo que proporciona essa oportunidade, o Instituto Legislativo Brasileiro, e obrigado aos telespectadores que tiveram a oportunidade de assistir esse curso. Eu, como professor, agradeço a audiência de vocês.